Sejam muito bem-vindos, eu sou a Bárbara Allert, sou psicóloga, terapeuta de casais e tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da intimidade dos casais no divã. Eu quero poder falar para vocês um pouco da minha experiência quando eu recebi o meu primeiro casal. Na verdade não foi bem assim, né? Eu não recebi esse casal e é por isso que eu quero falar com vocês sobre isso. O que acontece? Na medida em que a gente vai se preparando ao longo do tempo, né, para trabalhar dentro da psicologia, a gente constrói uma bagagem durante a psicologia que a gente vai utilizar nos atendimentos, certo? Mas também a gente carrega uma série de crenças com relação a esse atendimento e que a gente precisa estar atento, porque isso pode sim interferir na nossa performance, no nosso desempenho com relação a trabalhar dentro da psicologia. E eu quero te contar hoje a história que aconteceu comigo. E eu considero essa história o dia em que chegou meu primeiro casal para atendimento. Olha só, vamos lá. Eu fiz a faculdade toda, depois ingressei dentro das empresas. Ao mesmo tempo que eu trabalhava nas empresas, eu também tinha um sonho muito grande de trabalhar com consultório. Então eu fui me preparando e fui assim sempre dizendo, né, com aquela vontade muito grande de trabalhar no consultório, eu sempre dizia, gente, eu tenho consultório, mas eu era conhecida como psicóloga de empresa. Até aí, ok, certo? Vamos lá, todo mundo faz isso, né? Mas o que aconteceu? Vejam bem, no momento que os pacientes começaram a chegar, que era pouquinho, tá? Era assim, eu trabalhava das 8 às 18 na empresa e depois às 18 eu sublocava um consultório de um colega e lá eu atendia então os poucos pacientes que chegavam para mim, certo? Pouco é assim, no começo acho que tinha um na semana. Aí depois, talvez no segundo ano, 2. Eu lembro até hoje dos primeiros pacientes e eu imagino que tu também lembra. E o que aconteceu? Como é que chegou o primeiro casal para mim? Gente, chegou do jeito mais atravessado que vocês podem imaginar. Assim como talvez também chega para vocês. Chegou para mim um casal, só que não chegou assim tão bonitinho, né? Organizadinho, assim, olha, queremos trabalhar a intimidade, né? Queremos trabalhar a nossa relação, queremos falar sobre o nosso relacionamento, queremos falar sobre as nossas dificuldades. Não foi assim. O primeiro casal que chegou para mim no consultório, na verdade, o que aconteceu? Eu dispensei. Como assim, Bárbara? Tu dispensou? Foi isso que aconteceu. Olha só, veja bem, o que acontece? Eu naquela época não tinha preparo para atender nem o paciente individual e nem o de casal. Eu saí da faculdade como todo psicólogo sai, louco de vontade de atender, de lotar a agenda, de dizer que tinha agenda cheia, que tinha consultório. Ai, hoje eu não posso ir em tal lugar porque eu tenho consultório. Ai, não. Quarta-feira é o dia que eu vou no consultório. Não, sexta-feira eu não atendo no consultório. Então assim, a gente sai desta maneira da faculdade, certo? Exato. O que acontece? Eu também tinha esse desejo, então eu percebi logo, rapidamente, que eu não tinha o menor preparo para atender os pacientes. Por isso que tanta gente não vai para a clínica, né? Porque na clínica exige que tu faça mais uma especialização dentro da área, que tu estude, né, todos os processos, porque a faculdade de psicologia ela te dá um geral, né? Uma visão ampla da psicologia. Tu aprende sobre várias formas de tu atuar dentro da psicologia e também tu aprende várias teorias e várias técnicas e várias formas, mas tu não sai especializado numa área. A psicologia justamente ela está montada para tu conhecer ela, conhecer como um todo e sair como psicólogo, mas como psicólogo, bom, se tu quer trabalhar na escola, tu vai estudar psicologia escolar, se tu quer estudar empresas, tu vai fazer gestão de RH ou desenvolvimento de pessoas, de líderes, por exemplo, são essas áreas, né? Se tu vai trabalhar na área clínica, tu vai te preparar então como uma psicóloga clínica, tu vai te especializar nisso, certo? E só que ao mesmo tempo tem uma questão do nosso desejo, da nossa vontade de trabalhar, da nossa vontade de atender as pessoas, né? E essa vontade eu também senti várias vezes quando eu me formei, né? Principalmente por quê? Porque eu estava dentro de uma empresa, eu fui contratada pela empresa. E eu não me sentia, olha só gente, que louco isso, né? Eu levei muito tempo a me adaptar porque eu não me sentia psicóloga lá dentro.
Então eu adorava quando o paciente, olha a maior falha aqui agora, olha só, viram como é que é? Quando o funcionário vinha pedir um acompanhamento, eu vibrava por dentro. Digo, gente, ele está vindo pedir ajuda, agora eu vou ser psicóloga aqui com ele. Claro que era uma visão distorcida na época. É óbvio que a gente é psicólogo dentro da empresa, né? O psicólogo cuida das emoções, isso é óbvio. Mas eu não me sentia, eu queria me sentir psicóloga. E para eu me sentir psicóloga, eu precisaria estar dentro do consultório. Olha só, que coisa interessante, né? Vejam bem. O que acontece? Então eu queria atender, eu queria movimentar, eu queria poder dizer, né? Ah, mas tu é psicóloga, tu atende paciente, tem muito paciente. Não, atendo empresa. Então assim, eu sempre saía meio murcha. Por mais que eu ganhasse muito bem enquanto eu trabalhei em empresas, porque depois eu fui promovida para responsável pelo treinamento, depois eu era responsável por um treinamento de trainees, né? Então assim, sempre tive muito crescimento dentro das empresas. Chegou uma fase onde eu tive também a minha própria empresa, então, e a empresa que eu tenho até hoje, que já tem 15 anos. E ao longo desses anos todos, claro, eu tive muitas aprendizagens, muitas experiências maravilhosas de trabalho como psicóloga, mas isso era uma coisa fundamental para mim. Eu queria me sentir psicóloga. E eu entendia que eu, talvez assim, dentro das empresas, eu não podia olhar esse funcionário tanto como um ser humano, mas eu tinha que fazer ele cumprir tarefas. Isso para mim sempre foi uma coisa muito pesada. Pode não ser para outras psicólogas, mas para mim era uma coisa que pesava. Então, quando eu fui para o consultório e comecei a atender os primeiros pacientes, lá no início da minha carreira, né? Na verdade, eu não estava preparada, mas eu tinha muita vontade. Então, assim como eu, tu também deve lembrar de várias coisas que tu fez assim que, nossa, não devia ter feito aquilo, devia ter feito aquela outra situação, né? Devia ter cuidado mais desses aspectos e aquele outro, enfim, uma série de coisas. Então, para mim também isso aconteceu. E aconteceu como? Né? Com esse meu primeiro casal. Eu lembro assim que eu atendi uma moça, né? Que foi a minha primeira paciente, foi uma coisa tão interessante. Vou contar brevemente aqui o que era a questão dela. Foi algo muito interessante porque ela trabalhava numa empresa, ela era a pessoa responsável pela área financeira dessa empresa e ela desviava valores, né? Para manter um padrão de vida que ela considerava, que ela achava que ela tinha que ter. Tinha toda uma história com relação à vida dela, família, origem, né? E eu nunca me esqueço dessa primeira paciente, foi algo muito marcante. E ela teve alta no momento em que ela conseguiu parar com isso, né? Então ela conseguiu negociar que ela tinha que ter um valor mais alto dentro da empresa, né? Que ela tinha que ser melhor remunerada, então viver de acordo com aquilo que ela podia, né? Porque isso trazia uma série de consequências também pro relacionamento dela, enfim. Essa foi a minha primeira paciente. Foi um caso assim super bem resolvido. Nunca me esqueço desse caso, foi um caso muito importante e ali eu senti confiança também de que, não, Bárbara, tu pode sim ser psicóloga, né? Porque a gente fica se testando, né? No início a gente fica naquele movimento assim, será que eu sei fazer, será que eu não sei fazer, como que vai ser? Então, dali em diante eu comecei então a atender, né? E depois, um tempo depois, talvez 1, 2 anos, eu atendi um homem, que esse é o meu primeiro casal. Olha só, eu atendi um homem, então o que aconteceu? Esse homem, ele tinha, assim, várias empresas, era uma pessoa bem sucedida, eu não estou recordada agora de como que ele chegou para mim. Mas ele chegou pedindo atendimento, ele tinha uma questão de um sofrimento com relação a todas as questões assim do quanto que ele tinha crescido, quanto que ele tinha se diferenciado, né, bastante financeiramente da família dele, como que ele iria continuar a vida dele. E num determinado momento ele traz uma questão para mim que eu considero que foi o primeiro casal que chegou e também o primeiro que eu mandei embora. Olha só, o que aconteceu? Ele estava num relacionamento, eu lembro até hoje o nome dele. Vocês devem lembrar também dos nomes dos pacientes de vocês, os primeiros pacientes, né?
São pacientes que sempre nos marcam, né? Sempre parece assim que eles nos inauguram nessa atividade, nessa experiência humana, né, psicológica, que é atender pessoas e ajudá-las a resolver os seus problemas. O que aconteceu? Num determinado momento, uma determinada sessão, naquele tempo ainda, parênteses, naquele tempo ainda eu tinha essa visão assim, sessões semanais, né? Sempre no mesmo horário, sempre isso, sempre aquilo, uma série de regrinhas que eu considerava que iam me dar uma certa segurança, uma certa estrutura para poder atender os pacientes, tá? Então, né, toda semana ele vinha, aquela coisa toda, né, reloginho, pagamento. Naquele tempo também eu acho que eu cobrava muito pouco, né, mas muito pouco mesmo. Então, até dessa primeira paciente aí que tinha toda essa questão financeira, eu me lembro assim de cobrar bem menos, né? E depois esse outro eu já cobrava um pouquinho mais, mas assim ainda muito, nossa, não dava nem pro final de semana, entendeu? Assim, pra comer alguma coisa diferente, naquela época era assim, né? Eu não tinha coragem também de cobrar o valor que eu achava que tinha o meu trabalho, porque naquela época nem eu não enxergava que tinha tanto valor, né? Então o que aconteceu? Num determinado momento, esse meu paciente trouxe o tema do relacionamento. Eu preciso resolver meu relacionamento, eu vejo que tem questões muito importantes para serem resolvidas na nossa intimidade, eu gosto muito dessa pessoa, eu quero construir com ela uma vida, mas eu acredito que ela também precisa de terapia. E Bárbara, assim, eu gostaria que tu atendesse ela também. Aí eu já gelei na cadeira. Como assim? Como assim? O que tu quer? Me explica o que, né? Porque daí eu gelei, por quê? Gente, gelar aqui assim é paralisar, né? Eu paralisei e fiquei assim, bom, eu preciso entender por que esse meu paciente quer trazer a namorada. Por que ele quer que eu atenda essa mulher? O que ele espera de mim? Como que eu vou lidar com essa situação? De que maneira ele considera que eu posso ajudar eles? Mas como assim? Mas ele é meu paciente, como é que ele quer que eu chame ela? Como é que isso vai ficar eticamente? Puxa, mas e daí se essa pessoa traz um monte de informações para dentro da sessão? Como é que eu vou lidar com essas questões? Como é que eu vou lidar com essas questões? E um monte de interrogações, um monte de dúvidas técnicas, éticas, de como isso iria se desenrolar. Surgiu para mim assim, essa paralisação que eu senti foi um medo. O medo, ele tem dois papéis na nossa vida. Ou ele faz a gente paralisar, ou faz a gente ir um pouquinho mais devagar, mas continua andando, certo? Naquele momento, o medo me paralisou. Eu fiquei assim, ó, não, mas tá, então vamos lá, me conta aí né, por que tu acha que eu preciso atender a tua namorada? Ele me trouxe uma série de justificativas. O que acontece é que ele não queria que eu atendesse a namorada. Ele queria que eu pudesse ajudar eles com relação à intimidade do casal. Por quê? Porque ele gostava dela, ele queria construir uma família com ela, ele estava assim se envolvendo com ela. Se eu não me engano, naquela época, essa questão da intimidade, do relacionamento, de construir uma relação, encontrar uma parceira, era uma das demandas dele. Eu me lembro mais das coisas de empresa, olha só que interessante, né? Eu me lembro mais claramente as questões da empresa, me lembro o que era o negócio da empresa. Claro, eu estava muito imersa nesse negócio empresarial, certo? Mas ele tinha uma dificuldade de estabelecer uns relacionamentos. E quando ele encontrou uma parceira, claro, apareceram as questões, né, desse relacionamento, da intimidade deles, e ele queria ser ajudado. É só isso que ele queria. Tu tá entendendo? Olha só, meu primeiro casal, ele queria ser ajudado. E o que aconteceu? Vocês imaginam o que aconteceu? Escreve aí nos comentários. Vê se tu adivinha o que aconteceu comigo. Nesse estado de medo, de paralisação, de nossa, mas isso é ético, isso não é ético, né? Eu posso chamar o parceiro se eu já tendo um, como é que fica isso, como é que fica aquilo, porque eu tinha um pouco dessa noção.
né? De que, não, quem é que é o teu paciente? Né? Quando atende uma criança, quem é que é o teu paciente? Quando tu atende um adolescente, quem é que é o teu paciente? Quando tu atende um paciente que a mãe dele liga e quer te dizer um monte de coisa, quem é que é teu paciente? Sempre tinha essa coisa assim no ar, certo? Sempre tinha esse medo, né? Não é meu paciente. E aí o que aconteceu? O meu primeiro casal eu dispensei. É isso. Espero que tu tenha acertado aí nos comentários, porque foi isso que aconteceu. Eu não atendi o casal. Eu dispensei esse casal por pura insegurança, por medo, por paralisia, por achar que porque isso é ético, porque não é ético, porque eu tenho conhecimento, porque eu não tenho conhecimento, sendo que na verdade eles queriam ser ajudados com relação ao sofrimento que eles estavam enfrentando. Isso pode muitas vezes aparecer para ti também. E tu não precisa dispensar, encaminhar os pacientes ou não atender a demanda deles. Essa é a grande questão. Pode ser que para ti também já tenha surgido a possibilidade de tu atender o teu primeiro casal. Assim como surgiu para mim. Naquele momento era a hora de eu receber esse casal e poder atendê-los e poder ver se isso era uma demanda que eu iria poder continuar atendendo, ou se eu tinha que encaminhar, ou o que iria acontecer com aquele casal. Ou se era uma sessão e aí eles estavam resolvidos. O que acontece é que muitas vezes o medo ele pode nos paralisar, a insegurança pode nos paralisar, aquele monte de porém, senão, critérios que a gente tem para poder atender um paciente. E aí o que acontece? Tu nunca entra no jogo, tu fica sempre no banco de reservas. Tu nunca entra em campo. Tu não vai lá experimentar para ver. Vejam bem, não estou dizendo que não vai atender bem, ou que vai fazer bobagem com os pacientes, ou que vai fazer coisas antiéticas com o paciente. Não, mas tu precisa sair do banco de reserva e ir para o campo, e essa é uma atitude tua. Como é que tu vai buscar isso? Como é que tu vai te fortalecer para poder entrar em campo? Treinando. Treinando, estudando, aprendendo, desenvolvendo habilidades como um jogador faz quando ele quer sair do banco de reservas e entrar no campo. Eu naquele momento acabei entrando na estatística dos psicólogos que são mal falados pelos pacientes. Ai meu Deus, eu não queria te dizer isso, mas na verdade foi o que aconteceu naquela época. Porque o que aconteceu? O paciente, depois de eu encher ele de perguntas, ele me dá todas as justificativas que ele achava que ele tinha que justificar para trazer a namorada. Eu ainda disse para ele que não, eu não atendo a parceira, eu não atendo namorada, tu é meu paciente, por que tu quer trazer, né? Qual é o significado disso, papapá, tudo que eu tinha aprendido na faculdade. Explora, entende, por que ele quer, qual é o sentido, será que tem que trazer mesmo, né? Ao invés de acolher o pedido dele de atendimento de casal, que nesse momento poderia ser um só, e talvez eu identificar a demanda e depois encaminhar esse paciente. Eu entrei para a estatística, isso não é uma coisa que me orgulha, para a estatística dos psicólogos que são mal falados pelos pacientes. N clientes chegam para mim, casais, reclamando dos processos que entraram e não permaneceram. Ainda há pouco tempo atrás, eu desenvolvo, né, a partir dessa minha experiência, vou te contar uma coisa. A partir da minha experiência com a minha aprendizagem ao longo do tempo, né, com o meu desenvolvimento dentro da área da intimidade dos casais, eu, assim, como a gente diz assim, eu bati a cabeça bastante, né? Estudei pra cá, estudei pra lá, né? Trabalhava com empresas familiares, fui estudar casais empresários, aí me apaixonei pelo tema dos casais e fui estudar intimidade e tô aqui hoje falando pra vocês sobre isso. Essa é a minha área de especialidade. Mas eu bati muita cabeça por aí. E eu não quero que vocês fiquem batendo cabeça. Eu não quero que tu fique batendo cabeça por aí por não estar preparado. Então, ao longo desse tempo, estudando, trabalhando, atendendo, eu também assumi como uma missão minha, como psicóloga,
que talvez é uma das maiores missões que eu carrego, né? É de poder preparar psicólogos para trabalhar com a intimidade dos casais. Então, nós temos dentro de um programa de desenvolvimento um espaço que se chama Academia IE, e lá dentro a gente faz atendimentos sociais, certo? E lá, num dos atendimentos, na finalização desse atendimento, que é uma coisa bem específica que eu não vou te explicar agora, a gente, na finalização do trabalho, o paciente disse: olha, eu quero agradecer por esse atendimento, porque na verdade eu já iniciei vários processos e não dei continuidade, porque eu não senti a abertura de falar sobre as coisas que eu precisava falar, como eu senti a abertura para falar aqui. Então eu gostaria de agradecer muito e tal, e acho que essa experiência com vocês agora fez eu acreditar de novo que é possível trabalhar, né? Assim, as coisas que eu ainda quero trabalhar dentro da minha vivência, né? Dentro das minhas questões emocionais, eu hoje me sinto encorajada a procurar outra psicóloga, outro psicólogo. Então, vejam bem, eu não quero que tu entre na estatística do psicólogo que não sabe atender a intimidade dos casais. Eu não quero que tu entre na estatística como eu já estive. Eu batalhei muito para sair de lá. Assim como tu batalha também, eu tenho certeza absoluta. Mas vejam, pode ser que já tenha chegado casais assim como chegou para mim. E que talvez tu também não conseguiu por não se sentir preparada, por estar insegura, por ter receios, por ter uma série de crenças sobre como o psicólogo tem que atuar, certo? E eu não estou falando nada de antiético, né? Para mim é um valor ser ético com o paciente, ser ético na minha profissão, ser comprometida, dedicada, responsável. Isso para mim são valores que eu não abro mão. Mas talvez já chegou para ti também o paciente que tu dispensou e talvez fosse um casal. Eu quero que tu entenda que não tem problema algum tu receber esse casal, acolher e poder dar valor para ele e poder entender qual é o sofrimento desse casal. Se depois tu vai encaminhar, se depois tu vai atender, como que vocês vão se organizar, é outra coisa. Mas eu não quero que tu entre na estatística dos psicólogos que são mal falados pelos pacientes. Porque eu recebo todos os dias demandas de psicólogos que talvez não abordaram essa temática, assim como eu lá não estava preparada para atender. Então eu entendo. Mas tu é responsável por receber esse casal e poder dar a atenção que eles precisam e tu poder aprofundar a intimidade, essa relação tão especial, esse lugar tão diferenciado que eles buscam viver. Tem algo que é muito importante no atendimento da intimidade dos casais que nós precisamos nos lembrar. Tem um dito popular que não se aplica ao nosso trabalho aqui. Tu já deve estar imaginando, né? Qual é esse dito popular? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Certo? Só que nós somos profissionais, nós estamos preparados para atuar dentro dessa briga. Para começar, nós estamos falando de desentendimentos, né? E quando esse casal chega, nós temos que acolher ele e olhar o que essa briga significa. Então é sobre isso que a gente fala. E aí tu começa a fugir dessa lista de psicólogos que ficam na lista negra lá na memória dos nossos pacientes, que fazem eles interromperem. Claro que muitas vezes são questões do paciente mesmo, do casal mesmo, com as suas resistências, não está no momento, né? É muito doloroso tocar em temas que fazem eles sofrerem, né? Por exemplo, infidelidade, traição, né? Alguma dificuldade mais íntima com relação às experiências, né? De coito, enfim. Tem N coisas que fazem eles criarem resistências. Mas nós não podemos ter essa resistência. E aí a minha sugestão é muito simples. Simples é a sugestão, né? O difícil vai ser executar, mas vamos lá. Vem comigo.
Olha só, tu precisa olhar sobre a tua referência de casal. O que tu traz na tua história com relação à imagem de casamento, de casal, de como as pessoas conseguem, né, buscar harmonia, buscar essa entrega, essa intimidade. O que tu aprendeu? Como é que tu viveu isso na tua história? Não é algo simples, tá? É um ponto que nós, enquanto psicólogos, nós temos vários pontos para nós olharmos na nossa história, né? Inclusive, uma das coisas que eu sempre falo é que a psicologia, para a gente atuar, ela tem um tripé: terapia pessoal, estudo e supervisão, certo? Então, sem essas três coisas não dá pra gente atuar, certo? Então, se tu hoje recebe um casal e tu tem questões tuas não resolvidas com relação a isso, busca a tua terapia, busca a tua supervisão, busca o estudo. Tudo isso vai ser estruturado muito melhor para ti se tu buscar isso. E aí tu começa a entrar em campo, certo? Tu sai da cadeira, né, reserva. Tu começa a entrar em campo. Nós não vamos estar 100% preparados para entrar em campo, mas a gente pode se preparar. Esse é o meu convite para ti. Tu te preparar para isso. Olha para aquilo que tu aprendeu, né? Olha para aquilo que tu viveu, olha para aquilo que tu já experienciou, ou então aquilo mesmo que tu tá vivendo. Talvez tu tá num casamento que talvez também precisasse ir para terapia. Talvez a tua intimidade de casal também é algo que está muito frágil e que precisaria ter um olhar. Isso é uma coisa muito importante, hein? Isso vai pesar na hora que chegar esse paciente. Porque olha só, tem uma coisa que eu sempre falo. Quando o paciente chega, as nossas questões, elas precisam ficar silenciadas para eu poder escutar o casal. Para eu poder ouvir esse casal. Senão, as nossas coisas vão ficar dialogando com os conflitos desse casal. E aí a gente não ajuda eles, porque aí entra a nossa emoção. Talvez naquela época, agora eu tô aqui pensando, talvez naquela época tinham questões minhas pelo qual, não só pela psicologia, eu não incluí o casal, mas talvez por questões minhas do que eu imaginava casal, né? E do quanto que eu imaginava também um tabu esse tema. Nossa, não sei trabalhar, nunca estudei, é muito desafiante, é muito difícil, nossa, fico insegura, são duas pessoas na minha frente. Pode ser, né? Pode ter sido isso também. Podem ter sido minhas questões com relação à intimidade, né, de casal que eu tenho como referência. Então esse é um ponto muito importante. Eu espero que tu tenha gostado do vídeo onde eu contei sobre o meu primeiro casal, que não chegou no consultório, né? Porque eu entrei na estatística, mandei embora, não atendi, perdi o paciente e entrei na estatística dos psicólogos que são aí não tão bem referenciados pelos seus pacientes, né? Isso lá há muito tempo atrás, né? Hoje isso já não acontece mais, porque eu entrei em campo. Então, curte aí o vídeo, te inscreve no canal, aciona aqui o sininho para tu receber as notificações dos próximos vídeos e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!